Boa tarde a todos. Na presença dos conselheiros João Nascimento e Alcebiades Santini, do diretor-geral Luiz Henrique Mangion, damos início à sessão de número 83, 2015. Peço autorização dos conselheiros para invertermos a pauta, visto que temos uma matéria em análise. Vontade de Vossa Excelência se faz imperar nesse conselho. Vamos passar a análise do processo 1186-2264-15-0, que trata do reajuste tarifário de 2015 do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte ao Linor. O conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Então, vou passar a coordenação dos trabalhos ao conselheiro Santini, tendo em vista que sou revisora do processo. Registro aqui a presença dos senhores Jefferson Lara, da RTI, e Eduardo Rocha, da empresa São José. Conselheiro Santini. Bom, numa situação emergencial, né, assumirei esse comando, pode ser que eu tome gosto, né? Boa tarde, conselheira e presidente Leonora, conselheiro João Nascimento, nosso diretor, colegas, convidados e apoio. Já foi citado aqui a inversão dos assuntos da pauta. Eu peço a gentileza, então, e passo a palavra para o nosso relator, João Nascimento da Silva, que vai fazer a apresentação e o voto final desse processo. Eminente presidente dos trabalhos, nesse momento, conselheiro Santini, eminente conselheira Eleonora, que pela vez primeira assume o comando desta casa, ilustre diretor-geral, ilustres colegas servidores da casa, ilustres representantes das empresas aqui presentes. Processo é de número 1186-2264/15-0. Assunto: reajuste tarifário ao Linor, ano 2015. Trata o presente expediente sobre o pedido de reajuste tarifário para o ano de 2015 do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, formalizado pela Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, FETERGS, e Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional do Estado do Rio Grande do Sul, SINDETRE, através do requerimento protocolado em 25 de março de 2015, junto à Metroplan. Os pedidos realizados pelas entidades representadas das empresas foram: 1. Que se proceda ao cálculo baseado na planilha tarifária específica desta aglomeração, recentemente elaborada pela GERGS. 2. Que se atualize o parâmetro frota, considerando a frota operante na data de 31 de dezembro de 2014, para fins de remuneração e depreciação do capital. 3. Alterar a ponderação de participação do óleo diesel S10 e S500 de 20,04% e 79,96% para 44,44% e 55,56%. Ainda, considerar na correção dos preços de todos os insumos aqueles praticados junto às sedes das operadoras. Em 6 de maio de 2015, os representantes das empresas protocolaram o documento anexando cópia do acordo coletivo de trabalho. A matéria em questão foi objeto de análise pela Metroplan, que, através da informação 07 de 2015 da seção de tarifas,
apresentou a metodologia do cálculo do reajuste tarifário para o ano de 2015 com base na planilha tarifária aprovada pela nota técnica DT-AGERGS 03/2015, que definiu o coeficiente tarifário no valor de 0,162073 centavos de reais, o qual foi atualizado pela variação dos preços dos insumos, acrescidos do índice de compensação temporal, considerando a data base do mês de julho de 2015 e sua vigência em outubro de 2015, resultando no índice total de 12,0347% de reajuste a ser aplicado sobre o valor definido para cada uma das linhas, conforme a nota técnica citada. No âmbito do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, o conselheiro relator referiu distorções apuradas pela aplicação da planilha tarifária aprovada pela AGERGS e a necessidade de trabalhos de campo, pesquisas operacionais, mapeamento dos itinerários e contagem de passageiros a ser realizada mediante a contratação de empresa especializada através de processo licitatório. Propôs o índice de reajuste de 8,3209%, acrescido do índice de 4,1604%, referente ao atraso temporal, considerando a data base em junho de 2015 e sua vigência em outubro de 2015, no total de 12,4813%, a ser aplicado de forma linear a todas as linhas. O CETM, na sessão ordinária de 5 de 2015, ocorrida em 19 de agosto de 2015, indeferiu a revisão tarifária e votou pela aplicação do reajuste tarifário de 12,4813%. A Diretoria de Tarifas, através das informações 72/2015 e 75/2015 e encaminhamento 55, esclareceu em síntese que a AGERGS editou a Resolução Normativa 16, de 3 de março de 2015, aprovando a nota técnica 03/2014, que estabelece a planilha tarifária para a aglomeração urbana do Litoral Norte, Ulinor, e, com isso, foi aprovado um coeficiente tarifário no valor de 0,16276. A análise elaborada pela equipe técnica da Metroplan adotou a nova metodologia aprovada. A decisão do CETM adia a criação de uma planilha tarifária do sistema Ulinor, decidindo pela mera aplicação de um índice de correção monetária sobre o valor das tarifas vigentes. O estudo revisional para a elaboração da nota técnica capturou um conjunto significativo de dados físicos e financeiros representativos para expressar suficientemente as condições de prestação do serviço na aglomeração, cujo procedimento analítico alcançou a geração de uma esperada planilha tarifária. Dentre as recomendações apresentadas,
considerando a possibilidade de aplicar a nota técnica no presente reposicionamento tarifário, apresenta o coeficiente tarifário atualizado e corrigido de 0,182082 para a definição das tarifas em outubro de 2015, bem como a correção das tarifas mínimas para 3,20. As novas tarifas devem ser resultado da multiplicação do valor do coeficiente corrigido pela extensão de cada linha ou trecho de cada seção tarifária. Através da informação 85/2015, a Diretoria de Tarifas da agência anexou tabela com o cálculo tarifário atualizado para as linhas da Ulinor, com base no coeficiente tarifário atualizado até outubro de 2015. A Diretoria de Tarifas efetuou nova atualização do coeficiente tarifário, considerando a sua vigência em 15 de novembro de 2015, resultando no valor de 0,201566 centavos de reais e correção das tarifas mínimas das linhas para R$ 3,25, conforme constou na informação 93/2015 da Diretoria de Tarifas. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, relator e conselheiro João Nascimento. Registramos a presença de dois convidados, doutor Jefferson Lara e Eduardo Rocha. Está inscrito para o uso da palavra até 15 minutos o diretor executivo da RTI, doutor Jefferson Lara, por gentileza. Senhora conselheira presidente, Eleonora Martins, senhores conselheiros Santini, Dr. João Nascimento, diretor-geral Mangion, senhores diretores técnicos dessa casa, empresários, senhoras e senhores. Eu frequento a casa desde a época em que foi criada, na década final de 97. Naquela época, funcionava, acho que aqui no prédio do Tudo Fácil, né? E naquela gestão, foi introduzido um símbolo da agência, que depois ele foi transformado, modernizou, evidentemente. Mas era um triângulo equilátero. O professor Odair, diretor de tarifas, não vai me deixar mentir. Ainda mais ele que é professor. E o triângulo equilátero, ele tem como principal característica 3 lados iguais. Esse é o símbolo da agência. O Estado, o concessionário e o principal ente, que é o ente público, que é o usuário. E ao longo dessas últimas décadas em que nós temos nos fazido presente aqui nessa agência, a Agergues tem como característica a sua independência. Isso é louvável. Até em função das outras agências, principalmente as agências nacionais, vamos dizer assim. Mas a regulação ela não compreende somente a questão de reajuste de tarifas. A regulação é muito mais ampla. E esperamos, inclusive no processo tarifário do sistema de longo curso, foi determinado por essa agência a criação de um grupo, apenas para exemplificar, que vai tratar também de tarifa. E hoje estamos aqui para tratar da tarifa da região do aglomerado
do litoral norte. E eu gostaria de convidar os senhores, numa oportunidade, se possível, para que utilizasse as rodovias do litoral norte. Principalmente a rodovia Interpraias, que está totalmente sucateada. E tendo como consequência um aumento dos custos, principalmente o custo de manutenção. Por consequência, o custo de consumo de diesel. E aí nós começamos a nos deparar com a situação da modicidade tarifária. E o que nós temos tido de consequência nos últimos meses, principalmente no momento em que nós estamos vivendo a nossa situação política nacional? Reajustes, principalmente autorizados pelo governo federal, muito acima da inflação. Mas muito acima da inflação. A característica de modicidade tarifária, eu que sou economista, eu tenho um conceito com modicidade tarifária. É algo que propicia a satisfação da sociedade ao oferecer um serviço que seja seguro do ponto de vista da possibilidade do seu uso e que seja acessível do ponto de vista financeiro. As pessoas têm que ter a universalidade de utilizar o sistema, aquele sistema. E, às vezes, quando se assegura ou segura um reajuste, de uma maneira ou de outra, ele estoura ali na frente, usando uma expressão bem comum. Eu vou pegar apenas um exemplo, para não me demorar muito. Energia elétrica, do conselheiro Santini. Nós sabemos, todos nós, não é somente a indústria, não é o comércio, todos nós sabemos como é que foi o reajuste do ano de 2015 da energia elétrica, que isso representou na inflação. O governo federal, por uma questão particular, segurou reajustes ao longo dos últimos anos. Consequência, teve um reajuste na faixa de 50% a 70%, depende da operadora, no âmbito nacional. Aqui no Estado, parece-me que foi na ordem de 50%. E, inclusive, teve redução de tarifa num determinado momento. O que nós nos encontramos nessa situação? O sistema Ulinor, da região do litoral norte, reajustou de 9% a 9,5%, acho que até está no processo, a convenção coletiva, os reajustes de pessoal. A inflação estava nessa faixa, entre 9% e 10%, hoje está um pouquinho acima desses valores. Os índices de combustível superiores a isso. Os índices de despesas administrativas superiores a isso. Então, nós nos encontramos numa situação em que nós temos uma tarifa, e essa tarifa é uma tarifa técnica. Eu confesso, conselheira presidente, que eu li todas as informações dos técnicos da casa e entendo e acreditamos que uma tarifa ela deva ser técnica. Tem uma planilha, tem uma atualização de insumos e com essa atualização se faz um reajuste. Esta casa, o ano passado e esse ano, introduziu no sistema do Litoral Norte as notas técnicas, que já havia também no sistema da aglomeração da Uni e na região sul. Então, as operadoras da Ulinor também foram contempladas com notas técnicas. A entidade, através também das operadoras, se colocaram à disposição para fazer os cálculos. Hoje nós temos uma planilha do Litoral Norte. Hoje nós temos da Uni. Hoje nós temos da região sul. Para surpresa nossa, pelo que foi lido nos autos e o que está também aqui no processo, a Metroplan quer agora, ou num determinado momento, refazer esse cálculo, através de um plano diretor, acredito eu. Consequência, ou se utiliza ou não se utiliza esse trabalho técnico. Trabalhos técnicos têm consistência. Acreditamos que há consistência a mesmo dentro desse processo. Evidente que ninguém
gosta, vamos dizer assim, a expressão de reajustar tarifas na faixa de 12, 13, 14, 30, 40, 50. Acredito que a própria presidenta não deve ter gostado em ter reajustado a energia elétrica em 50%. Mas alguma situação se faz necessária, e aí nós vamos entender por quê. E no nosso entendimento, a tarifa ela tem que ser técnica. Ela não pode ser política, independente do tipo de política. E foi o caso no nosso entendimento, por exemplo, da energia elétrica, na área federal. E a decisão dos senhores, que vai valer a partir, esperamos, na próxima semana, do reajuste, é que vai nortear o próprio desenvolvimento da região, no sistema de transporte intermunicipal, e a possibilidade dessas operadoras adquirirem novos veículos, adquirirem novos sistemas, pagarem seus salários e fazerem frente às despesas, principalmente da parte de manutenção das rodovias. Infelizmente, senhores, as nossas rodovias na região do litoral norte, nem vou me deter no restante do estado, mas no litoral norte, as ligações da Interpraias, trajetos que eram feitos em 45 minutos, hoje está levando quase que 1h10, 1h20, dependendo do dia, com chuva muito mais ainda. Como consequência, mais uma vez, o aumento do custo de manutenção. O encaminhamento proferido pelo eminente relator, Dr. João Santini, apresenta um reajuste de 14,81%, atualizado para esse período, e uma tarifa mínima de R$ 3,25. São índices mínimos para atingirem a região do litoral norte. Os níveis inflacionários, a situação em que está vivendo, são situações em que se faz necessário uma atualização dos reajustes e dos índices. Os índices de inflação estão aí. O que nós não entendemos é por que existem, então, as notas técnicas, tem que ser aplicadas as notas técnicas. Há poucos dias atrás foi reajustado aqui o sistema da UNE, em que foi levado em conta um atraso do mês de outubro. Então, acreditamos que os senhores poderão, evidentemente, se guiar pela orientação da parte técnica e, apenas para lembrá-los mais uma vez, do triângulo que está ali atrás dos senhores nessa casa, de 3 lados, que é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Jefferson Lara. Agradeço pela retrospectiva e situação atual e futura que o senhor fez, com brilhantismo. É importante, né? Nós estamos vivendo um cenário atípico, difícil para todos, mas eu quero reafirmar aqui o papel dessa agência, do corpo funcional como um todo e dos conselheiros, que realmente, como muito bem coloca o conselheiro João, a gente tem que ter uma posição extremamente equilibrada, né? Respeitosa, equilibrada, com fundamentação técnica, jurídica, para que não haja um desequilíbrio entre os principais atores. Então, muito bem colocadas as suas ponderações, e eu perguntaria ao relator se tem algumas informações ou comentários suplementares. Caso contrário, nós vamos para o item 2 da fundamentação. Fundamentação. Inicialmente, oportuno esclarecer que os primeiros reajustes tarifários da Aulinor levaram em consideração os parâmetros utilizados pelo DAER para o sistema de linhas do longo curso. Este Conselho reiteradamente firmou posição quanto à importância de se empenhar em todos os esforços no sentido de definir os parâmetros que retratem a estrutura tarifária compatível com esta aglomeração urbana, visando, assim, assegurar modicidade tarifária
e a qualidade do serviço. Assim, através da Resolução Normativa número 16, de 3 de março de 2015, foi aprovada a nota técnica da JERGS de número 03/2014, cujo objetivo principal foi de elaborar uma planilha tarifária e definir o coeficiente tarifário para o sistema de transporte da aglomeração urbana do litoral norte ao Ulinor. Conforme referido pela Diretoria de Tarifas da JERGS, não há motivos para postergação da implantação do estudo revisional que ensejou a aprovação da nota técnica, na medida em que o novo estudo pretendido pela Metroplan demandará um tempo de longa duração. Vale registrar que a planilha tarifária objeto da nota técnica 0314 será objeto de revisão em 4 anos, conforme determinado na Resolução Normativa 16 de 2015. Sendo assim, voto por fixar o coeficiente tarifário do sistema de transporte da aglomeração urbana do litoral norte ao Ulinor em 0,201566 centavos. Definir a tarifa mínima das linhas da aglomeração urbana do litoral norte em 3,25. Terceiro, determinar a homologação pela JERGS do cálculo das tarifas hora reajustadas no prazo de 10 dias contados da publicação pela Metroplan. É como voto, senhor presidente e eminentes conselheiros. Muito obrigado, conselheiro e relator João Nascimento. Passo a palavra à nossa conselheira, a revisora, doutora Eleonora da Silva Martins. Reporto meu relatório do conselheiro relator João Nascimento da Silva, que depois de lido e analisado, acompanha o seu voto. Muito obrigado. Alguns comentários, informações? Uma pequena observação. Uma pequena observação. Eu estou aqui há exatamente 1 ano e poucos dias. E desde que estou aqui, não me dei conta de que tenha havido um só voto neste Conselho Superior no sentido de agir politicamente na aplicação das tarifas. Ao contrário, o que tenho observado não é uma conformidade do voto dos senhores conselheiros com um arsenal técnico muito qualificado que tem nos subsidiado. Então, eu digo isto para que o silêncio não acabe sendo uma forma de aquiescência com a manifestação do ilustre advogado na tribuna. Não há inflexão política na fixação das tarifas, elas são rigorosamente técnicas, mas eu insisto que, no mais das vezes, nós até deixamos de levar em consideração de forma objetiva um dos pilares desta relação, que é a modicidade tarifária. Às vezes, por falta de melhor parâmetro para aferimento. Ainda, rapidamente, dizer que, no geral, a correção do salário dos trabalhadores ficou na casa dos 9% no ano.
A tarifa não está muito distante disso, 8 e alguma coisa. Logo, me parece, a observância aqui, no caso concreto, da observância do requisito da modicidade. De resto, eu penso que só me resta cumprimentar o orador da tribuna, não é dizer que este é o voto que nós estamos entregando aos demais conselheiros para a sua soberana apreciação, não é? Dando conta de que não há nenhuma ingerência política na sua aprovação. Muito obrigado, conselheiro relator. Algum comentário, conselheira revisora? Algumas considerações em relação ao comentado pelo representante da RTI. Me alegra que tenha sido lembrado o triângulo da nossa agência, porque, na minha opinião, ele expressa bem a nossa tarefa de reguladores, que temos que ter a igualdade do triângulo com todas as partes. E a hora que algum dos lados do triângulo não tiver sido bem contemplado, não estiver contemplado nas nossas decisões de forma igualitária, é um problema, e acho que sempre que isso ocorrer, isso tem que ser levantado e tem que ser discutido, e espero que isso não ocorra. Quanto à questão da nota técnica que foi aprovada para o sistema Aulinor, analisei o processo e realmente não encontrei justificativas ou indícios para que não fosse implementada aquela nota técnica, aquela decisão e aquele estudo que foi feito pela área técnica da Casa e aprovado por este Conselho no início do ano. Então, por esse motivo, acompanho o voto do conselheiro relator, que mantém o decidido na nota técnica e aplica o devido reajuste sobre aquela tabela. Ok. Vamos para a votação. Conselheiro... Mantém o voto, excelência. Conselheira. Aprovado por unanimidade. Agradecemos a presença dos convidados. Convidamos, né, para permanecer, ficam a agosto, apesar de estarmos em novembro. E encerro aqui minha participação de coordenação. Espero não ter frustrado, né, a expectativa, e devolvo a coordenação e a presidência desse trabalho. Vossa Excelência foi brilhante. Obrigada, conselheiro Santini. Sua atuação atendeu às nossas expectativas, e apenas aproveito para expressar a minha, de certa forma, tristeza quando tomamos uma decisão com apenas 2 votos, tendo em vista que a nossa lei, a nossa Casa, prevê que esse Conselho seja composto por 7 conselheiros. Embora isso não desqualifique a decisão, que, obviamente, foi bem fundamentada e não há por que questionar, mas entendo que essas decisões, por apenas 2 votos, de certa forma, desqualificam, empobrecem o nosso trabalho como agência, que prevê um conselho representativo com diversas visões, e estamos aqui, prevê sempre a decisão com, no mínimo, 6 votos, se excluirmos o voto do presidente, e quando as decisões são tomadas por apenas 2, acho que isso, de certa forma, enfraquece a instituição como um todo, embora não desqualifique as decisões. Só expressar uma opinião pessoal. Bem, dando continuidade, então, à nossa sessão, passamos à apreciação da minuta da ata número 81 de 2015. Conselheiro João? Aprovo. Aprovada, então, a ata 81/2015. Comunicações. Recebimento de convite do vereador Luiz Fernando Alonso para audiência pública a ser realizada no dia 26 de novembro, quinta-feira, às 19h30, na Câmara de Vereadores de Barra de Quaraí, com a pauta: contrato de programa para prestação de serviços de abastecimento e esgotamento sanitário, celebrado entre o município de Barra do Quaraí e a Corsã. 2.2.
recebimento de e-mail da ANEEL com a abertura de audiência pública número 67/2015, com o propósito de obter subsídios para aprimoramento do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, relativo à conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias, CCRBT, período das contribuições até 23 de novembro de 2015. 2.3, recebimento de convite da Prefeitura de Parobé para o primeiro Fórum do Consumo Sustentável, que ocorrerá no dia 16 de novembro, segunda-feira, das 19 às 22 horas, no auditório da Secretaria de Educação e Cultura de Parobé. Convite é para palestrar sobre o consumo sustentável e a função das agências reguladoras. Só corrigindo, acho que o convite é para o conselheiro Santini palestrar. 2.4, recebimento de ofício do Senacom com a divulgação do 20º Congresso Mundial de Consumers Internacional, que ocorrerá nos dias 18 a 20 de novembro no Centro de Convenções do Brasil, em Brasília. Além desse evento, ocorrerá no dia 18, quarta-feira, a 13ª reunião da Senacom com a SNDC. O conselheiro Alcebiades Santini foi contemplado com a isenção de inscrição de diárias e de passagens que vão ser custeadas pela Secretaria. Conselheiro João. Com comentário. Só duas coisas, senhora presidente. Aqui é 2.3, convite da Prefeitura de Parobé para o primeiro Fórum do Consumo Sustentável, segunda-feira, 16 de novembro. Eu penso que, dada a significação do encontro e a proximidade de Porto Alegre, seria de todo razoável que mandássemos, já que é para proferir palestra, mandar 2 representantes das GERGs, não é? Um para falar sobre consumo sustentável e o outro para falar a função das agências reguladoras, sobre a função. Não sei se o conselheiro Santini gostaria de comentar, mas, na verdade, o ofício consta o programa, no ofício já consta o programa do fórum e já está prevista uma palestra com o presidente do Fórum de Proteção de Defesa do Consumidor, Dr. Santini. Não sei se a ideia é já representar a GERGS ou aí... Duas informações complementares. Primeiro, o convite veio ao presidente da GERGS, solicitando a participação de um conselheiro cujo tema foi discutido com este conselheiro o assunto. Então, acredito que pode ir mais integrantes da GERG. Agora, como palestrante, está definido na programação. Acho que seria indelicado apresentar um segundo, terceiro. Nada contra o representante da GERG, mas a programação, assim, foi divulgada. Então, acredito que eu tenho condições, é um assunto que a gente abordou agora recentemente na Convenção Estadual e Municipal de Defesa do Consumidor. Eu acho que não teria problema nenhum de ir mais participantes. Agora, como palestrante, seria o conselheiro. Esta é a proposta. Vossa Excelência vai falar sobre o consumidor, é isso? Sobre os dois assuntos. Tá. Mas aqui, então, o que eu leio aqui... Não, mas aqui, ó. Palestra sobre consumo sustentável e a função das agências reguladoras. Não, e a função. Hã? E a função da... Não, mas está aqui, ó, o convite. Aqui talvez foi a transcrição, o consumo e a função. É a função, é a transcrição aqui, então, que... Perfeito. Então, nesse sentido. E por respeito e ordem regimental, a gente submete, né, a aprovação desse Vossa Excelência é a pessoa mais indicada para nos representar lá. Eu acho que estaremos bem representados. E aí eu já faria talvez o comentário da 2.4. 2.4 ainda sobre esse evento, conselheiro Santini, é que cabe destacar que o município de Parobé
é um dos municípios integrantes do consórcio Procinos, que temos conversado bastante de aproximarmos a nossa relação com esses municípios. Então, já aproveitando, tenho certeza que vamos estar bem representados. Faremos tudo para diminuir as ameaças e aumentar as oportunidades. Bom. O 2.4, só para complementar o que está aqui, também é uma solicitação que vem para a Gergues, mas encaminhando a participação do conselheiro Santini para primeiro evento mundial, né, internacional, que está sendo realizado no Brasil, da instituição mais representativa do mundo, que é na área da relação de consumo. E, coincidentemente, de 2 a 3 meses, tem uma reunião mensal do sistema, uma reunião nacional do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que participa todos os ministérios públicos, as 2 defensorias públicas, todos os PROCONs de capitais e todos os PROCONs estaduais, e mais movimentos sociais na defesa do consumidor. Como eles estão custeando isso aí, despesa zero, acho, né, terça-feira eu estaria aqui, mas na quinta-feira, por isso também é importante, não só a autorização, mas também como justificativa de não estar presente na reunião do dia de quinta-feira, dia 19. Eu acho, minha ilustre presidente, se a senhora me permite, que é motivo de júbilo para nós. Não só a realização desse encontro, esse evento mundial, mas, sobremodo, a participação nele do conselheiro Santini, homem intimamente, umbilicalmente ligado à luta dos consumidores e que granjou uma respeitabilidade muito grande neste meio, mercê o convite que lhe é feito para sua participação com todas as despesas pagas pelo evento. Agora, retornando de Santa Maria, tive a oportunidade lá de ouvir da representante do PROCON municipal elogiosa manifestação ao conselheiro Santini. E eu transmito aqui isto, porque isto nos dá alegria ver que um companheiro nosso aqui de atividade recebe esse reconhecimento. Então, não só sou a favor de que Vossa Excelência esteja lá, como me parabenizo pelo convite, renovando a certeza que Vossa Excelência também nos representará lá, não é? Com a verve de Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro. Fico muito lisonjado, principalmente vindo da Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, sobre o item 2.1 da audiência pública na Câmara de Vereadores de Barra de Quaraí, acho que também é importante a nossa presença. Peço para o diretor-geral verificar, não sei se com a diretoria jurídica ou com a diretoria de qualidade, a presença de algum representante nosso nessa audiência, já que vai tratar do contrato de programa entre o município e a Corsã. Aproveito para incluir nas comunicações que foi aprovado ontem no plenário da Assembleia Legislativa o nome do novo conselheiro, indicado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Isidoro Zorzi. Foi aprovado ontem o nome do doutor Isidoro para integrar esse conselho. Vamos aguardar, provavelmente na próxima semana deverá estar tomando posse aqui na agência. Não havendo mais comunicações, passamos a assuntos gerais. Tem 3.2.1, processo número 2209-0435-12-6, que trata da concessão da estação rodoviária do município de São Francisco de Assis, terceira categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato. Boa tarde, conselheiros. Este é mais um processo de homologação dos contratos de estação rodoviárias
seguindo o rito sumário aprovado pela AGERGS. O processo foi encaminhado para a diretoria jurídica, e que fez a sua informação, opinando pela homologação do contrato de concessão, a JCC 01115, em consonância com o disposto no inciso 4 do artigo 4º da Lei 10.931 de 97. Para apreciação, conselheiro João. A favor. Aprovado, então, o parecer da diretoria jurídica de homologar o contrato. Item 3.2.2, relato do conselheiro Alcebiades Santini, referente ao encaminhamento número 276/2015, SE, dado no processo 13.18.39.0015.6, do qual é relator, e que trata do recurso do usuário Marcelo Vargas dos Santos contra a CED, referente à irregularidade na medição de consumo de energia elétrica. Senhora Presidente, conforme o artigo 145 do Conselho Superior, quando couber, poderão declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou objeto da decisão se torna impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Encaminhamento número 276/2015 da CE, à luz do memorando número 209/2015, SOA, que informa ter sido a solicitação do usuário devidamente respondida no SGO, Sistema de Gestão de Ouvidoria da ANEEL, e tendo em vista o disposto no artigo lido, número 145 do Regimento Interno da AGERG, sugiro a extinção do presente processo com posterior comunicação às partes sobre a decisão. Assim, encaminho o presente para a deliberação do Conselho Superior. Conselheiro João. Me manifesto pela extinção do processo, já que houve a perda do objeto. Fica, então, extinto. O processo deverá ser arquivado. Item 3.2.3, relato do conselheiro João Nascimento da Silva, referente ao encaminhamento número 309/2015 SE, dado no processo 470.390015.6, do qual é relator, e que trata da inexistência do telefone da AGERGS na fatura dos serviços de água e esgoto prestados pela Odebrecht Ambiental Uruguaiana S.A., bem como no site da empresa. Conselheiro João. Senhora Presidente, ilustre conselheiro, renovo a saudação aos nossos servidores, colegas servidores, e quero aproveitar a presença aqui do representante da RTI. Me chamou a atenção aqui o julgamento. Esse fim de semana eu fui a Santa Maria, usei um ônibus da nossa bela Planalto e me deparei com a ausência do adesivo informador aos usuários do telefone da ouvidoria da AGERGS. Mas não foi só agora. Eu já vinha observando também, usuário que sou da Unesul, que faz a linha o litoral, que também naquela empresa a ausência é absoluta. Não é? E me certifiquei da importância da importância maior da nossa ouvidoria, agora dessa audiência pública em Santa Maria. As pessoas não sabem o telefone da AGERGS, da ouvidoria da AGERGS. Eu insisti lá em 4 oportunidades, dando o número de telefone da AGERGS e o número de telefone da ouvidoria. Então, quem sabe que o Dr. Jefferson pode nos ajudar em uma campanha, não é? De colocar nos plásticos, lá em lugar bem visível, o telefone da nossa ouvidoria. Dito isso, então, vamos para o processo 470.390015.6.
O presente processo foi instaurado por iniciativa da Agergs em razão da inexistência de menção dos telefones de contato da agência reguladora na fatura de serviços de água e esgoto prestado pela Odebrecht Ambiental Uruguaiana, bem como no site da empresa. A empresa foi notificada e, de imediato, colocou no site o contato da ouvidoria da Agergs, requerendo prazo de 60 dias para a emissão das faturas com a inclusão dos dados, tendo em vista haver um largo estoque de pré-impresso. Decorrido o prazo solicitado, a empresa informou, através de ofício, o atendimento total, encaminhando cópia da fatura contendo o número 0800 da Agergs. Assim sendo, entendo que foi devidamente atendido o objeto deste processo e, por isso, opino pelo seu encaminhamento em razão da perda do objeto. Esta é a minha manifestação que encaminho para a superior deliberação dos ilustres colegas. Conselheiro Santini. Antes de manifestar minha concordância, apenas ressaltar a importância aí dessa provocação proativa de fazer uma fiscalização preventiva e educativa. Como é importante. Eu ratifico aqui, o consumidor sabe que tem direito. Grande a dificuldade de saber onde buscar esse direito. Então, a divulgação e essa política externa dos órgãos públicos, junto com seus parceiros, é fundamental. E acompanho o voto do nosso relator pelo arquivamento. Aprovado, então, o encaminhamento do conselheiro João para o arquivamento do processo. Conselheiros, mais algum assunto? Diretor-geral. Agradeço, então, a presença de todos e até a próxima semana.